Então, vamos lá. Estava falando sobre a agricultura dos Estados Unidos ontem, né? E nós vimos que a agricultura dos Estados Unidos é uma das mais modernas, se não a mais moderna do mundo, né? Porque, na verdade, é o país que mais produz e exporta alimentos no mundo inteiro. Então, eles têm uma agricultura altamente mecanizada, que adiciona muita tecnologia de ponta na sua produção, tanto na agricultura, né, quanto também em outros setores. Mas aqui a gente vai especificar a questão da agricultura. E aí, lá, eles dividem alguns setores da agricultura, algumas produções, em belts, né? Que seriam os cinturões. Tipo, existem os belts dos laticínios, o belt do trigo, o belt do algodão, que seriam aquelas áreas ali específicas na produção disso, daquilo ou daquilo outro, beleza? Então, eles chamam de belt, que seriam os cinturões. Uma grande concentração ali daquela produção. Aí, outra coisa, não adiciona muita mão de obra, certo? A agricultura dos Estados Unidos, por ser muito automatizada, por ser muito mecanizada, não tem muita mão de obra, né? O livro até aponta que apenas 2% da população é economicamente ativa dos Estados Unidos, ou seja, população economicamente ativa, PEA, quer dizer aquelas pessoas que realmente trabalham no país. Então, está dizendo o quê? Que apenas 2% das pessoas que trabalham nos Estados Unidos exercem funções na agricultura, ou seja, nesse primeiro setor da economia, que é a agricultura. Então, poucas pessoas trabalham, né? E não adiciona aí muita mão de obra. Mas, justamente pelo fato de que é uma atividade comercial muito mecanizada, muito automatizada. Então, não requer ali muita mão de obra, beleza? Sem contar que a agricultura nos Estados Unidos é uma agricultura movida, interligada pela indústria. Pode ver aqui no livro de vocês que eles vão enfatizar aqui a questão da agroindústria. A agricultura nos Estados Unidos, ela é voltada, ela é conectada com a indústria, né? Tanto existe a produção, a colheita e tudo mais, mas quando ocorre isso aí, é destinado para a indústria, para transformar aquele produto ali em um produto final, né? Um bem de consumo e ser vendido, certo? A agricultura dos Estados Unidos, ela é aliada ao setor industrial. Por isso que a gente chama de agroindústria, certo? Então, vamos lá. Como eu falei, eles dividem lá, né, alguns setores produtivos em belts. Os belts seriam os cinturões, ou seja, com uma grande concentração de um tipo lá de cultivo. Então, por exemplo, existe o belt, os cinturões, né, o belt dos laticínios, que é Dairy Belt, não sei se eu estou pronunciando correto, mas enfim, vocês vão entender. O Dairy Belt seria o cinturão dos laticínios. Dentro dos laticínios, a gente entra aí a produção de leite, né, a pecuária leiteira, que serve para vários outros produtos que são derivados do leite, né? O cultivo também de hortaliças também entra dentro dos laticínios, que é uma área aí muito ampla, tem uma grande produtividade quando a gente alia a indústria, né? Dá para fazer diversos produtos diferentes, diversos. Aí aqui também vai falar da questão da avicultura, que é a criação de aves, ó. Possui uma moderna avicultura também. Todas elas, né? Tanto a questão do cultivo de hortaliças, quanto a pecuária leiteira, quanto a criação de aves, principalmente de frango, são atividades encontradas nas áreas próximas à região dos Grandes Lagos e das grandes cidades dos Estados Unidos. Aí, Grandes Lagos, professora, fica onde, por favor? Porque eu não sei. Diga aí, fica aqui, ó. Essa região aqui, entre Estados Unidos, ó. Isso aqui são os Grandes Lagos. Tá dizendo aí que o Dairy Belt, cadê? Meu Deus do céu. O Dairy Butte, O Dairy Butte, ele fica localizado nessa região aqui dos Grandes Lagos, entre Estados Unidos e Canadá. É uma área, como tem uma grande presença de água, né, propícia tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Opa! Aí aqui vai falar do belt do trigo, wheat belt, e o belt ou seja, o cinturão do algodão, do milho, né? Aqui do milho, o corn belt do milho. São áreas situadas na região considerada o celeiro agrícola dos Estados Unidos, as planícies centrais do território. Então, essa área central aqui, né, dos Estados Unidos, onde a gente vai encontrar algumas planícies, são áreas propícias também para o cultivo, tanto do milho quanto do trigo. Lembrando que os Estados Unidos eles se destacam nessa produção aí de cereais, né? Milho, trigo, soja, no mundo inteiro. São os maiores produtores e exportadores nesses setores.
Então, a agricultura dos Estados Unidos aqui está um resumão, é altamente mecanizada, já falei isso para vocês, adiciona pouca mão de obra, está ligada à agroindústria, porque a produtividade agrícola ela aliada à indústria, né, para produzir produtos, um bem final para ser exportado, ok? Adiciona muita tecnologia também, isso é uma forte característica. Aí aqui vai dizer o seguinte, nos últimos anos, essa agricultura dos belts, né, os belts que são as grandes produções de um tipo de cultura diferente, ela vem sofrendo algumas modificações por causa da pecuária, que está sendo instalada também nessas áreas, pecuária e criação de animais, e também, ó, pecuária do gado, e também por causa de outras culturas que estão surgindo, né, está modificando esses belts antigos nos Estados Unidos, como, por exemplo, a cultura do sorgo, certo? O sorgo é uma espécie que é muito utilizada para a produção de alimentos para animais e dá até para produzir uma matéria-primazinha para alimentar humanos. Na Califórnia, na região da Califórnia, estado da Califórnia, estado situado no oeste do país, na parte oeste, ou seja, deixa eu botar aqui o mapa de novo, Califórnia, aqui, ó, onde fica o Vale do Silício, lembra que falei já dele? Aqui nessa região, tô falando aqui agora, na Califórnia, desenvolve-se a fruticultura irrigada, ou seja, o cultivo de frutas de modo irrigado, em áreas desérticas, com destaque para a produção de vinho. Olha aí, eles conseguem produzir em áreas desérticas, né? Principalmente produção de uvas, né? Destinada aí à indústria do vinho. No chamado Sunbelt, o Cinturão do Sol, que é essa parte aqui ao sul dos Estados Unidos, né? O Sunbelt, ao sul aqui dos Estados Unidos. Cadê? Se desenvolve também, que se desenvolve no Golfo do México, até a porção central da costa leste, são cultivadas frutas e cana-de-açúcar, né? Daqui, ó, que pega a questão do Golfo do México até a parte leste, frutas e cana-de-açúcar nessa região. Não precisa decorar essas coisas, viu? Só título de informação. A intensa mecanização do campo e o uso de alta tecnologia fazem dos Estados Unidos a grande potência agrícola do mundo atual. Sim, isso a gente já viu. Eles são os maiores exportadores mundiais de alimentos do mundo. Então, são quem mais produzem. Ok. E a gente já viu como é essa produção. Alguma dúvida? E aqui tem como é que se organiza o espaço, ó, conforme os belts. Bem bacaninha esse mapa. Alguma dúvida ou não? Podemos ir para o tema 2. Tema 2 vai falar sobre população dos Estados Unidos. Ok? Vamos lá, já a gente responde aquelas questões do SFB, já. População. Aí, antes de falar de população dos Estados Unidos, eu vou mostrar aqui os dados que tem no site do IBGE, que são os mais recentes. Vamos lá. Porque no livro de vocês eu acredito que os dados são de 2018. Deixa eu ver aqui se no site do IBGE vai estar mais atualizado. Então, já cliquei do país aqui na América do Norte, né? Estados Unidos da América, idioma, localização, moeda e tal. Mais sobre. Os Estados Unidos, eles são conhecidos como, em relação à população, né? Termos populacionais. É a terceira maior população do mundo, terceira maior população do mundo. Eles só perdem a posição de primeira população do mundo para a China, segunda maior população do mundo para a Índia. No caso, eles são a terceira maior população. Conta aí com a população, o dado aqui também é de 2018. Enfim, mas no livro de vocês, deixa eu ver aqui qual é o que eles dão. Mas é isso mesmo, 2018 contava com cerca de 300 e... Se bem que o livro de vocês até aponta mais, né? Ele diz que tinha, em 2018, cerca de 328 milhões de estadunidenses. Mas aqui no site IBGE, o dado também é de 2018, e aponta que existiam, né, em 2018, cerca de 326 milhões de estadunidenses vivendo aí nos Estados Unidos. E é a terceira maior população do mundo. Aí, em relação a homens e mulheres, né? Existem mais homens ou mulheres nos Estados Unidos? Mulheres, 164 milhões. Homens, 161 milhões. Mulheres é a maioria. População urbana. 82,5% das pessoas nos Estados Unidos vivem na zona urbana. Então, é um país urbanizado. Tem a maior concentração populacional na zona urbana. E apenas 17,5% das pessoas habitam as zonas rurais. Que mais? Deixa eu ver se... Densidade demográfica, quantidade de pessoas que habitam o quilômetro quadrado é baixa, né? 34 habitantes, em torno de 35 habitantes, na verdade, né? 34,97 habitantes por quilômetro quadrado.
Ok. Taxa média anual do crescimento da população. Como é que a gente sabe se a população está crescendo, professora? A gente faz como? O crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, menos taxa de mortalidade. Se der um número positivo como esse, ó, 0,706%. Quer dizer o quê? Quer dizer que tem mais pessoas nascendo do que morrendo. Então, nos Estados Unidos, a taxa de crescimento vegetativo, né, ainda é uma taxa de crescimento vegetativo positiva. E aqui traz uma perspectiva, né, mais ou menos no ano de 2015, exatamente, ó, o ano de 2015. No livro de vocês tem dizendo que o percentual de crescimento populacional dos Estados Unidos é em torno de 0,78% ao ano, né? A taxa de crescimento natural da população, que é a mesma coisa que crescimento vegetativo. Então, em média, todos os anos, a população dos Estados Unidos elas vem crescendo menos de 1% anual, ou seja, por ano, né? E detalhe, isso vem crescendo essa porcentagem aí, justamente pelo fato de que eles recebem muitos imigrantes. Tem esse fato. O que faz com que a população dos Estados Unidos ainda continue crescendo em ritmos positivos, né? Uma das coisas que colaboram significativamente para isso, que cresça de forma positiva, é a quantidade de imigrantes que eles recebem. Tanto imigrantes legais, pessoas que chegam lá com visto direitinho, bacaninha, dizendo o que é que vai fazer, o tempo que vai ficar no país, depois vai embora e tal. Quanto eles recebem muitos imigrantes ilegais, né? Pessoas que chegam nos Estados Unidos sem visto, que vão tentar a vida lá. E grande parte das pessoas que vão para os Estados Unidos de modo ilegal partem daqui da América Latina, né? Sobretudo da América Central e de alguns países asiáticos, né? Que tentam chegar nos Estados Unidos visando uma melhor condição de vida, né? Melhores condições de vida, eu estou falando de quê? De emprego, saúde, educação, etc. Então, o que faz com que a população dos Estados Unidos continue crescendo aí em ritmos positivos é essa quantidade exorbitante de imigrantes que eles recebem. Embora existam diversas políticas, né, que o país vem tentando fazer para meio que barrar a entrada desses imigrantes, principalmente os imigrantes ilegais, né, que é o que mais preocupa o governo dos Estados Unidos hoje em dia. Então, essa é a taxa média de crescimento do país. O livro de vocês vai dizer que é em torno de 0,78, é positiva, né? Ainda cresce de forma positiva e graças principalmente a essa questão dos imigrantes, ok? A taxa de natalidade do país aqui está de 2017. A cada 1.000 pessoas, nascem em média 11,8 pessoas. Natalidade. Mortalidade, a cada 1.000 pessoas morrem em torno de 8,5 pessoas. Quer dizer que eles têm mais pessoas nascendo do que morrendo. Por isso que faz com que eles tenham um crescimento vegetativo, ou seja, natural da população, de forma positiva. Porque tem mais pessoas nascendo do que morrendo. Ok. Olhamos isso aqui. Aí vamos aqui, deixa eu ver se tem... Tem sim, deve estar aqui desse outro lado. Vamos para cá. Saúde. Não é aqui. Eu quero olhar a expectativa de vida. Aqui, indicadores sociais. Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, IDH dos Estados Unidos. O Índice de Desenvolvimento Humano é um parâmetro que a ONU utiliza para medir a condição de vida, padrão de vida nos países, né? Ele varia de 0 a 1. De 0 a 1. Então, olha o IDH dos Estados Unidos, né? Quanto acima de 0,800 já é considerado IDH, né, muito elevado. Então, ó, o IDH deles é quase 1. Significa dizer que a condição de vida, o padrão de vida, as condições de saúde, educação, segurança, né, nesse país são boas, certo? De renda também per capita das pessoas também são condições razoavelmente boas. Razoavelmente não, muito boas, né? 0,92 tá quase 1 aí. O máximo de IDH é 1, certo? O máximo de IDH é 1. Não passa disso. Isso aqui que eu queria olhar, queria que vocês vissem. Esperança de vida ao nascer. No livro de vocês vai dizer o seguinte: alguns indicadores nos Estados Unidos é muito semelhante com indicadores de países que estão em desenvolvimento. Alguns indicadores nos Estados Unidos de população, né, tem muito a ver, é muito semelhante e até chega a ser mais baixo do que economias em desenvolvimento. Lá na frente eu vou mostrar uns dados aí para vocês perceberem isso, certo? Eu tenho aqui a terceira maior população do mundo, então eles enfrentam alguns empecilhos, né? Uma população gigantesca. São mais de 300 milhões de pessoas, né? Quase 330 milhões de pessoas. Então, eles enfrentam alguns probleminhas, mas eles têm bons indicadores sociais, sim. A gente viu que o IDH é um dos maiores do mundo, né? 0,92. Não é o maior do mundo, mas é um dos maiores. E a expectativa de vida do estadunidense aqui é 2018, né? Tá desatualizado no site do IBGE, no livro de vocês também tá.
em torno de 78,9 anos, quase 79 anos, né? Em média, de acordo com as condições sanitárias de 2018, uma pessoa estadunidense poderia viver. Tem a expectativa de vida dela. Quanto, em média, ela poderia viver. E aqui tem mais outros indicadores, mas eu vou sair daqui, que eu já falei a parte importante. Só não falei da renda per capita, né? Não falei disso aqui. Também é importante. Economia do país, total do PIB, ou seja, tudo que é produzido de bens, serviços no decorrer de um ano. No ano de 2018, o PIB dos Estados Unidos era em torno de 20 bilhões, né, de dólares. 20 vezes, isso mesmo. Cadê? E a renda per capita? Vamos olhar o PIB per capita. Quanto, em média, uma pessoa nos Estados Unidos ganhou no ano de 2018? 62.918 dólares. O dólar, ele vale em torno de, para real, né? Deve estar uns 4 e pouco. Deixa eu ver aqui quanto é que está a conversão do dólar. Do dólar em real. Vixe! Eu não tinha visto isso ainda não, viu? Que tava tão assim. Jesus! Gente, como caro o dólar. Tava R$ 6, tava 6 o dólar. E Abaixou. era. Vixe, eu não tinha Aham. visto isso não. Faz tempo que eu assisto televisão também, essas coisas. Não tô olhando isso não, acompanhando isso não. Barra pesada, gente. Já tá quase R$ 6. Jesus, pode ter certeza que tá tudo caro, viu? Tudo que você for tentar comprar aí que vende lá vai estar muito caro. Mas enfim, barra pesada. Né? Então, e faça aí 62.918 vezes aí em torno de 5, R$ 6, né? Da renda média, quanto cada estadunidense ganhou no ano de 2018, né? Isso é claro que a renda per capita, ela não diz, ela não reflete um dado real. Tipo assim, ela é um pouco, ela é meio que uma média, ela é uma média, na verdade. Ela não diz o dado real, porque, tipo, tem pessoas que ganham mais e pessoas que ganham menos. Como é que você sabe a renda per capita de um país? Você pega o PIB dele, tipo, toda a renda daquele país que foi obtida no decorrer de um ano, tudo que foi produzido internamente, dentro de um país. Aí você divide a economia daquele país pelo tanto de pessoas. Aí vai dar a sua renda per capita, ali, quanto em média cada pessoa ganha naquele ano. Mas é claro que esse dado não é um dado, assim, que reflete a realidade. Que óbvio que tem pessoas que ganham mais e óbvio que pessoas que ganham menos. Mas, tipo, é uma renda per capita altíssima. Muito, muito, muito alta. E se eu colocar aqui do Brasil, ó, vocês vão ver agora. Vou ver se o dado está mais recente ou não. Também tem essa, né? Interessante. Que a internet deu uma travadinha legal aqui. Gente, eu estou impressionada, viu? Faz uns dias que eu não olho essa questão do dólar. Como tá caro. Jesus, acho que a última vez que eu tinha olhado estava perto de 5. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Economia, né? O total do nosso PIB, geralmente é mais de 2 bilhões, mas 1 bilhão, 868 mil, 613. Isso aqui é o nosso PIB, né? Aí vamos olhar o PIB per capita, que é por pessoa. Olha aí. Olha a diferença, tá vendo? 2018 também. Dos Estados Unidos também era 2018. Enquanto o estadunidense no ano de 2018 ganhou em média 62 mil e tantos dólares, o brasileiro ganhou em média 8.900 e tantos dólares. Tá vendo? É em dólar também, óbvio. Tipo, tudo isso aqui é em dólar, porque dólar é a moeda universal, né? Que é mais utilizada no mundo todo, em transações comerciais. Então, aqui esses dados vão dar em dólar. Aí, ó, repare a diferença brusca, né, que existe entre os Estados Unidos e o Brasil em relação à renda per capita. E isso aqui não reflete a nossa renda mesmo, né? É uma média de quanto cada brasileiro ganhou nesse ano. A gente sabe que tem gente que ganha muito mais. Nosso Brasil nosso país é um dos que mais concentram renda no mundo. Nós somos o segundo país, na verdade, a gente só perde para o Catar, que é um paísinho lá no Oriente Médio. Como o segundo país que mais concentra renda do mundo, Brasil. Então, isso aqui é um dado que não reflete a realidade, mas dá uma média para a gente, né? A gente sabe que tem pessoas aí que ganham muito mais do que isso, pessoas que ganham muito menos do que isso. Ok. Então, vamos lá. Já vimos alguns dados sobre os Estados Unidos, comparamos com o Brasil. E o livro traz uma pergunta. A desigualdade e o racismo são características da população estadunidense? E aí? Desigualdade e racismo são características da população dos Estados Unidos? O que vocês acham?
Assim, né? Lá tem desigualdade, que eu sei que tem, e também lá tem um racismo, há muito racismo também por conta da questão histórica. Exatamente, perfeito. Vamos falar já já do perfil dessa população. Então, ó, aqui alguns dados gerais, né, ó, que eu já falei para vocês, esses dados aqui, tudo isso que eu já mencionei, já falei da questão da migração legal, da migração ilegal que eles recebem, principalmente ilegal, né? Agora vamos para o perfil. Ó, o perfil da população dos Estados Unidos começou a ser traçado desde o século XVI, ou seja, quando começou a chegar lá os primeiros colonizadores europeus, né? Foi um país colonizado por maioria de britânicos, né? O Reino Unido realmente colonizou esse país, mas é claro que eles receberam também influência de outros povos, principalmente dos britânicos. Então, a partir do século XVI, começa a ser constituída a sociedade dos Estados Unidos, esse perfil, né? No século XVII, eles vão receber muitos africanos, né, que vão receber assim, entre aspas, tipo, eles vão levar, né, muitos africanos de modo forçado para trabalhar de forma escrava, principalmente nas plantações de algodão, na parte sul dos Estados Unidos, que é onde tinha o trabalho escravo, nas colônias do sul, né, certo? É tanto que vocês vão ver que, tipo, a maior parte do racismo, dos empecilhos que a população afrodescendente passa nos Estados Unidos, grande parte é nos estados do sul. E isso é em decorrência do processo de colonização, porque enquanto os estados do norte tinham ali um trabalho livre, os estados do sul, as colônias do sul, perdão, as colônias do sul tinham um trabalho escravo. Então, até hoje, a parte sul dos Estados Unidos ainda enfrenta esses problemas mais intensos do que até a parte ao norte do país. Então, no século XVII, eles receberam não, né? Levaram de forma forçada diversos africanos para trabalhar de forma escrava nas plantações, principalmente de algodão, que servia para as indústrias que estavam lá crescendo, começando a nascer, né? Século XVIII, no século depois, seguinte, na Inglaterra, que as indústrias surgem na Inglaterra. E no século XIX receberam uma enorme quantidade de imigrantes também, europeus, que desembarcaram no país. Hoje, a população dos Estados Unidos é composta principalmente de pessoas brancas, 76,9% são pessoas brancas, 13,3% de pessoas pretas, negras, 5,7% asiático, indígenas e nativos do Alasca, em torno de 1,3%, e outros grupos aí, 3%. Nesses outros grupos, entra a galera, os imigrantes, né? Latino-americano, né? Pessoas que saem daqui, por exemplo, para lá, para viver nos Estados Unidos, outros grupos no geral. Estudos mostram que nas próximas décadas a população dos Estados Unidos vai sofrer uma mudança significativa, porque até 2043 a tendência é que a população branca se torne minoria no país, em menor quantidade, e os afrodescendentes e os latino-americanos se tornem a maioria dos habitantes do país, certo? A tendência é essa no futuro, que os brancos se tornem minoria. E aí a situação vai se, né, vai se reverter lá. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Distribuição da população. A população nos Estados Unidos não se distribui de forma igualitária, pode olhar aqui, se distribui de forma irregular. A maior parte das pessoas nos Estados Unidos habitam essa parte leste aqui do país, Na verdade, as partes mais, onde tem economias mais dinâmicas, né? O Nordeste, essa parte aqui mais ao sul, próximo ao Golfo do México, que é o Cinturão do Sol, no Vale do Silício, no estado da Califórnia. Essa região aqui também é uma região muito habitada. Quanto mais forte é a cor aí, mais escura, indica que tem mais pessoas habitando por quilômetro quadrado, certo? Então, pode olhar aí como é que se constitui. O livro destaca aqui três regiões, né, que são mais habitadas, que seria a região de Boston, que fica nessa parte nordeste, Nova York também na parte nordeste e Washington também na parte nordeste. É tanto que tem uma megalópole aqui nessa parte nordeste chamada Boswash, né? Boswash, que é uma megalópole, ou seja, uma área super urbanizada que engloba três grandes regiões, que seria a região de Boston, Nova York e Washington. Washington, capital dos Estados Unidos, que fica aqui no Nordeste. Não o estado de Washington, porque o estado de Washington fica aqui, na outra ponta, na parte oeste dos Estados Unidos. Estou falando de Washington, capital dos Estados Unidos, que fica aqui no Nordeste, que é o centro político do país. Então, o livro destaca essas três cidades como áreas super urbanizadas. Já vou falar das megalópolis do país, estou só mencionando essa questão da distribuição da população. As outras áreas com grande concentração populacional se concentram aqui na região dos Grandes Lagos. Tem outra grande megalópole aqui também, né, que é de Chicago até Pittsburgh,
que é uma região também super urbanizada nos Estados Unidos, a região próxima aos Grandes Lagos, e também na costa oeste do país, englobando as cidades de Seattle, aqui no estado do Washington. Seattle, que tem aqui, ó, no mapinha, vocês vão entender melhor. Deixa eu ver aqui. Ó, Washington, Seattle. Quem assiste Grey's Anatomy? Grey's Anatomy. Passa aqui, né? Passa em Seattle. Seattle. Ai, eu amo demais, de paixão. Sou fã. É uma das melhores séries que eu assisto. Sim, vai ter a 16ª temporada em outubro. Tô guardando, ansiosamente. Enfim, pronto, passa aqui, ó, aquela série. A maior parte, da verdade, da série passa aqui, em Seattle. Seattle é uma das cidades mais populosas dessa região aqui oeste, juntamente com São Francisco aqui, cadê? São Francisco, São Diego, Los Angeles também, o livro também destaca Los Angeles, como essas cidades aqui são as mais populosas dessa região aqui oeste dos Estados Unidos. Ok. Aí o livro vai destacar outra coisa. Em razão de alguns fatores físicos naturais do território dos Estados Unidos, como por exemplo, tem algumas regiões aqui no oeste, não essas que eu mencionei, outras aqui no oeste, onde tem aquelas montanhas rochosas, né, áreas muito elevadas, áreas de montanhas, e aí que engloba tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. Essas regiões de grandes montanhas, de grandes elevações, não são muito povoadas. É tanto que o livro vai destacar. Tem alguns locais que não são muito povoados, em detrimento a fatores naturais, por causa de fatores naturais, como, por exemplo, a questão do relevo nessa porção oeste. Aí tem também, o livro cita essa questão aqui do Arizona, do estado do Arizona. Tem alguns locais aqui que não são muito povoados. Por quê? Porque engloba áreas de deserto, áreas de clima árido, seco, ou então áreas de clima semiárido, então não são muito habitadas. E também destaca a questão do Alasca, né? Que é um território não contínuo, mas pertence aos Estados Unidos, está aqui, é o Alasca. O Alasca tem alguns locais que não são muito habitados, não é um território muito habitado, na verdade, porque o clima é frio, né? Frio polar, então dificulta, de certa forma, a ocupação humana. Então, esses fatores aí naturais, eles meio que impedem alguns locais não serem tão habitados, tão povoados. Ok, agora vamos para as megalópolis. Tem 3 grandes megalópolis no país. E eu preciso dizer logo o que é uma megalópole. Uma megalópole é uma área super urbanizada. Ela é a junção, né, de 2 metrópoles, 3 metrópoles ou até mais. Mas o que a gente pode dizer que caracteriza mesmo uma megalópole seria o quê? Seria uma área super urbanizada. Professor, o que é uma área super urbanizada? É uma área que concentra muitas pessoas nas zonas urbanas, certo? É uma área que concentra ali, geralmente são cidades conurbadas. Professora, não sei o que é isso. Cidade conurbada. É uma cidade que são junta, colada com outras. Oi, quem levantou a mão? Foi Francis John. Quem é Francis John? Você deu uma travada grande, viu, ali? Deu uma travada? Eita. Dei para todo mundo aí também? Todo mundo sentiu essa Pra travada? mim não deu, não. Eita. Pra mim também não deu, não. Então, você parou em quê? Foi João ou foi José que falou? João, acho que foi João. Não, mas pra mim você parou de falar por um momento e depois voltou a falar. Mas você não tá explicando nada. Não? Ah, tá bom. Então, que bom. Sim, então, uma área super urbanizada é uma área que geralmente a gente encontra muitas cidades que são conurbadas. E eu ia dizer o que era conurbação. Conurbação é junção de cidades. Junção de espaços urbanos. Tipo assim, quando a cidade cresce tanto na sua horizontal, no sentido horizontal, deitado, né, que ela se cola ali, se junta com outra cidade. E você não sabe distinguir o que é uma, o que é outra. Tipo Natal e Parnamirim, né? Natal, Parnamirim, exatamente. Tipo Natal, Parnamirim, que você não sabe ali direito onde é que termina uma, onde é que começa a outra, que elas estão coladas. Pronto. Uma área super urbanizada, ela começa assim, juntando vários espaços urbanos. Uma cidade começa a colar com outra, que cola com outra, que cola com outra. E aí forma uma grande região super urbanizada, que no caso seria uma megalópole. Megalópole seria uma grande área, uma grande extensão ali de cidades que são muito próximas ou que estão conurbadas, que estão coladas mesmo já, ou que estão em processo de colarem. Isso em geografia é chamado de conurbação. Esse processo de junção dos espaços urbanos é chamado de conurbação. Então, o caso de Natal, Parnamirim, São Gonçalo, ali é um exemplo de conurbação, certo? Junção de espaços urbanos. Já aqui a gente tem a junção de várias metrópoles, né, com outras cidades no seu redor. Então a gente vai formar megalópole.
Então, o livro, ele destaca 3 grandes megalópolis nos Estados Unidos. A de Boswash, a de San, que é de São Francisco e São Diego, na parte oeste dos Estados Unidos, e Chippewa, que no caso vai ser de Chicago a Pittsburgh. Aqui concentra aqui a maior população nos Estados Unidos, vai ser essa primeira, a de Boswash. No caso vai ser de Boston a Washington, que engloba também aqui dentro a cidade de Nova York, né? Que é o centro financeiro do país. Então, pega Nova York, pega Washington, que é o centro político do país, né? Engloba 17% da população do país. Isso de acordo com o censo de 2010, está desatualizado. E essa segunda aqui de São Francisco e São Diego, no oeste do país, no caso aqui, ó, São Francisco e São Diego está aqui, no oeste, né? Pegando o estado da Califórnia, né? São Francisco a São Diego. Essa região aqui também é uma região super urbanizada, também é uma megalópole dos Estados Unidos, que concentra em torno de 9% da população. E essa de Chippewa fica na região ali dos Grandes Lagos, próximo ao Canadá, engloba 6% da população. Fica aqui, né? Chicago e Pittsburgh não tá dado uma ênfase aí. Deixa eu ver se eu coloco. Já botei. Ana Beatriz, seu microfone está desligado. E agora? Agora ouvindo? pronto. Ah, oxe, o negócio desligou sem querer, porque eu não vi nada. Hein? Sim, aí, ó, essa outra megalópole que eu estava falando é essa daqui, ó, que vai de Chicago até Pittsburgh. Certo? Também, mas concentra só 6% aqui da população dos Estados Unidos. Sim, aí vamos lá. Professora, essas áreas de megalópolis são áreas que têm grande influência, tipo assim, influência política, influência financeira, influência cultural nos Estados Unidos? São áreas muito habitadas e áreas que exercem um poder de influência muito grande no território dos Estados Unidos e para o mundo também, certo? Embora o livro vai dizer que as cidades que mais crescem nos Estados Unidos não são essas aí que estão nessas megalópolis, não são as que mais crescem hoje em dia nos Estados Unidos. As cidades que mais vêm crescendo nos Estados Unidos se localizam principalmente na parte sul dos Estados Unidos, né? Aí o livro vai destacar aqui, algumas no Texas, como Houston, Austin, Orlando, na Flórida, Las Vegas, em Nevada, e Atlanta, na Geórgia. São os locais que mais crescem hoje em dia nos Estados Unidos. Ou seja, áreas que estão sendo dinamizadas, né, em níveis econômicos. Pode olhar no mapinha que você vai identificar todas elas. Aqui, ó. Estado da Geórgia, Atlanta. Quem assiste The Walking Dead? The Walking Dead. Ninguém assiste The Walking Dead? Oh, God. Ai, amo também. Amo também. Passa aqui, ó. Grande parte da série passa por aqui, por Atlanta. Amo. Enfim, essas regiões aqui ao sul, ó, vem crescendo muito. Austin, que falou agora há pouco. Vem crescendo muito em níveis populacionais. Isso tem muito a ver com a questão financeira.